O ar no porão cheirava a mofo e naftalina. Eu, Marcos e Beatriz fazíamos nossa tradicional caça ao tesouro de fim de ano, remexendo em tralhas velhas. Éramos os três mosqueteiros desde a infância. Entre livros didáticos e discos empoeirados, achei uma fita cassete sem etiqueta. Olha isso, devia ser do meu pai, falei. Beatriz pegou a fita. Será que ainda funciona? Ouvir a voz do meu pai morto há 5 anos foi um choque, mas a gravação era de uma conversa entre 2 pessoas. Reconheci a voz fanha do seu Joaquim, o vizinho aposentado, e outra mais jovem, familiar. O combinado não sai caro, Joaquim. Você seguiu o que falei? Perguntou a voz jovem. Segui, um sustinho, só pra assustar, mas não esperava que ele fosse desmaiar. Depois do tombo, nunca mais foi o mesmo. O sangue gelou. Estavam falando do meu irmão André. Quando criança, caiu de um muro e bateu a cabeça. Ficou com sequelas para sempre. Sempre achamos que foi acidente, mas ele falou em assustar. Olhei para Marcos e Beatriz, olhos arregalados. O silêncio era ensurdecedor. Isso é sobre o André. Alguém assustou ele de propósito. A fita continuou. E a menina? A filha da Dona Jurema? Outro choque. Dona Jurema era minha avó. A menina era minha tia, morta afogada quando criança, num acidente. A resposta de seu Joaquim veio em murmúrio. Também foi sem querer. A correnteza era mais forte. A terra sumiu sob meus pés. As tragédias da minha família estavam sendo reescritas. Minha mãe dizia que éramos amaldiçoados. Não era maldição. Era um monstro de carne e osso. Virei para meus amigos. Beatriz estava pálida. Mas Marcos estava estranhamente calmo. Me olhou com uma expressão perturbadora. Para a fita! Disse com uma voz que não era dele. Marcos, você ouviu isso? É confissão de assassinato. Ele balançou a cabeça. Eu sei, para a fita. Beatriz apertou o pause. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Marcos suspirou fundo, então disse. Essa voz mais jovem, a que mandava assustar as crianças, era a do meu avô. Meu cérebro deu um nó. O avô do Marcos? O velhinho gentil? Ele contou tudo para meu pai num gravador, continuou Marcos, voz embargada. Meu pai guardou a fita. Ontem me deu uma cópia. Disse que era hora de saber a verdade sobre nossa família. Sobre o que meu avô fez. Mas eu não tive coragem de ouvir sozinho. Ele apontou para o toca-fitas na minha mão trêmula. Essa fita é a sua cópia? Ou seu pai também gravou a conversa com o vizinho na mesma época, sem saber que o outro era meu avô? O porão, nosso refúgio secreto, virou uma tumba. Eu olhava para meu amigo de infância e via o neto do homem que destruiu minha família antes mesmo de ela existir. A tragédia não era caso do destino. Era um elo de sangue entre nós, uma corrente podre e invisível que sempre esteve ali, esperando para ser desenterrada. E no silêncio, o que restava dos 3 mosqueteiros era apenas o eco de um grito que ninguém podia mais ouvir.